Ok, vamos então resolver o exercício 1 da lista 1. Né? Se vocês quiserem intervir para me mostrar mais ou menos quanto sabem, seria bom. Então, primeira pergunta, né? Temos K vai ser este corpo, certo? Ou seja, a raiz quarta de 3 mais 1 em um elemento alfa. Isto significa que estes são todos polinômios em alfa, né? Tal que P é um polinômio na variável x, com coeficientes racionais, né? Então, K é o anel. A definição, se lembra lá a definição lá atrás, este é o menor anel que contém os racionais e que contém raiz quarta de 3 mais 1, certo? E se provamos que raiz quarta de 3 mais 1 é raiz de algum polinômio, então esse anel é um corpo, na verdade, certo? Tem um teorema também que fala isso, né? Se alfa for algébrico, então Q de alfa é corpo, certo? E ele é um corpo isomorfo a isto, que é de x cositado pelo ideal gerado por um polinômio que é o polinômio minimal, esse daqui, certo? E então todos os elementos aqui se escrevem como combinações polinomiais de raiz quarta de 3 mais 1 de grau, de grau máximo, o menor estricto, de grau menor estricto que o grau do polinômio minimal. Como encontramos esse polinômio? Bom, já que temos um elemento usando radicais, a gente tem que manipular esta expressão para tirar os radicais, né? Normalmente a gente então vai escrever alfa menos 1 igual a raiz quarta de 3. Elevamos depois a potência 4. Né? A potência 4 aqui vai ser a potência 4 menos 4 vezes alfa ao cubo, mais... Agora temos que lembrar quais são os coeficientes binomiais. Vocês lembram dos coeficientes binomiais da potência 4? 1, 4, depois 4 tomar 2 a 2, que é 6, e repete. 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Isso. Eu faço isto. 6 alfa ao quadrado menos 4 alfa mais 1, né? Seria isso. 3. Daí nós temos alfa 4 menos 4 alfa ao cubo mais 6 alfa ao quadrado menos 4 alfa menos 2 igual a 0. Logo, alfa é algébrico e raiz de esse polinômio, x quarta, vamos chamar de f de x, tá? X quarta menos 4x cubo mais 6x quadrado menos 4x menos 2, certo? Agora, tomando p igual a 2, esse polinômio f de x, tomando p igual a 2, e como f de x, ele é qual é a palavra mesmo? Primitivo, né? Tem z de x. Então, f de x é irredutível pelo lema de Gauss, pelo critério da insistência, né? F de x
é irredutível em z de x. Certo? E pelo lema de Gauss, f de x é irredutível em q de x. Então, agora, como f de alfa é zero, f de x é mônico, é irredutível, então, esse é o polinômio minimal. A gente denotava, acho que min. Qual que é a notação que a gente está usando? Não lembro. Acho que usa P, não? PM e fala o local que ele é minimal. Não, é M. aqui, M alfa. M índice alfa Q de x, né? É f de x, ou seja, x quarta menos 4x cubo mais 6x quadrado menos 4x menos 2. Sim? Em outras palavras, né? Provavelmente na prova vocês vão ter um exercício desse tipo, na prova 3, né? Um elemento e encontre o seu polinômio minimal. Encontrar o polinômio minimal é fazer estas brincadeiras. Não vai ser difícil, não vou colocar um polinômio ultra complicado, né? No pior dos casos, uma soma de duas raízes, que seria o mais difícil que tem, né? Que a gente já viu na última aula do ano passado. Né? Agora, a parte mais difícil mesmo é provar que esse polinômio é irredutível, né? Ou que é o polinômio de menor grau, tá? Ou seja, é isto aqui. Aqui nesta proposição, né, na verdade, a gente está dizendo, na verdade, aqui está mal enunciado o teorema. Deveríamos colocar, são equivalentes às seguintes propriedades, né? O polinômio minimal de alfa é um polinômio que, se ele é irredutível e alfa é raiz do polinômio, aqui, não, o item B está certo, né? O polinômio minimal é irredutível. O item B fala assim, se vocês querem um polinômio que é irredutível e mônico e alfa se anula, então o polinômio minimal é esse polinômio. É isso que estamos usando aqui, item B. Outra forma de fazer é um polinômio mônico que se anula e tal que todo polinômio que se anula é de grau maior ou igual que p de x. Então, nesse caso, p de x vai ser o irredutível, né? Então, o que a gente mais costuma usar é o item B, certo? Porque item C, vocês teriam que, no lugar de provar que o polinômio é irredutível, provar que não temos outro polinômio de grau menor que se anula nesse elemento alfa, que acho que, dependendo do caso, acho que é mais difícil. Né? Então, o item B é o mais simples. Vocês encontram um polinômio que se anula em alfa, não consigo anotar aqui, enfim, que se anula em alfa, acho que dá para fazer assim. Isso. O jeito mais simples, então, é pegar, encontrar um polinômio que se anula em alfa e provar, verificar que é mônico é simples, né? Só tornar simples, multiplicar pela constante necessária para que o coeficiente dominante seja 1. O negócio é provar que é irredutível. Você provou que é irredutível e que se anula em alfa, basta multiplicar pela constante necessária para que seja mônico e vocês já encontraram o polinômio minimal. Utilizar o item C me parece um pouco mais difícil. Ok? Sim? Então,
quando a gente pede encontre o polinômio minimal, não se trata de só fazer esta continha que está aqui. Esta continha, a parte é fácil. Vocês têm que também provar que esse polinômio realmente é irredutível, que seria uma coisa desse tipo, tá? Que é matéria da prova 2, mas vocês vão poder perceber que também continua sendo matéria da prova 3, né? Com alguma coisinha a mais. Então, uma vez que nós temos isto, podemos calcular o grau de extensão. Qual será o grau de extensão? Então, item B, esse é fácil, né? O grau de extensão a gente denota assim, né? E a gente sabe que vai ser igual ao grau do polinômio minimal. Seria 4. Esse é o grau de extensão, né? Ou seja, porque K é Q de alfa, né? Se K é um Q de alfa, então o grau de extensão é o grau do alfa sobre Q, ou seja, o grau do polinômio minimal. E acabou a história. Entender é fácil. Certo? Item C. Vamos ver aqui. Prove que K é igual a isto. Não, perdão. Isso não. Encontre o inverso multiplicativo disto como um polinômio em raiz quarta de 3 mais 1. Item C já está difícil, né? Item C, vamos chamar desse elemento beta. Seria raiz quarta de 9, raiz quarta de 9, mais raiz quarta de 3, mais 2. Na verdade, eu preciso escrever beta em função de alfa, né? Algo assim, né? Então, eu preciso reescrever aqui o alfa de alguma forma, né? Isto aqui é raiz quarta de 3 mais 1 é alfa. Porque aqui está pedindo, né, como um polinômio em este elemento, né? Raiz quarta de 3, ou inverso, inclusive, né? Mas para encontrar o inverso, eu preciso primeiro encontrar este elemento, né? Em função de alfa. Raiz quarta de 3 mais 1 é alfa, o que significa que alfa menos 1 é raiz quarta de 3. E se elevou ao quadrado, né? Temos alfa quadrado menos 2 alfa mais 1 é raiz quarta de 9. Então, beta vai ser alfa quadrado menos 2 alfa mais 1, mais esse é este daqui, né? Depois, alfa menos 1, mais 2. Isso vai dar, então, alfa quadrado, menos 2 alfa mais alfa menos alfa, mais 1 menos 1, mais 2. Tá. Então, nós temos o polinômio beta já em função de alfa. Agora, a gente precisa, devemos encontrar um g de alfa, né, que está aqui, tal que g de alfa vezes beta seja 1. Sim? E isso é justamente aquele negócio do MDC, né? Ou seja, na verdade, a gente vai encontrar, vamos encontrar lembrem que f de x, a gente tinha escrito assim, o polinômio nominal de m de alfa é f de x. Certo? Nós temos que o beta é esse elemento aqui, alfa quadrado menos alfa mais 2. Então, a ideia é utilizar o algoritmo de Euclides para calcular MDC de f de x e de alfa quadrado menos alfa mais 2. Isto vai dar 1, claro. Mas o importante desse algoritmo é que vamos usar esse algoritmo para encontrar coeficientes h de x vezes f de x mais g de x vezes alfa quadrado menos alfa mais 2 igual a 1. Então, aqui teníamos isto. Perdão, aqui é x, né? Que é igual a x quadrado menos x mais 2 avaliado em alfa. Certo? Então, aqui é x quadrado menos x mais 2. E quando você faz x igual a alfa,
aqui, isto aqui vai se anular, e, portanto, vai sobrar g de alfa vezes alfa quadrado menos alfa mais 2 igual a 1. Né? Então, por isso que o que a gente tem que fazer é calcular o índice destes dois números. A gente sabe que vai dar 1, certo? Porque f de x é irredutível. Então, todo polinômio menor do que ele vai ser necessariamente primo com f de x. Certo? Menor no sentido de grau, né? De grau menor do que... Como x quadrado menos x mais 2 é um polinômio de grau 2, que é um grau menor que o grau de f, que é 4. Então, eles dois são primos entre si, porque f é de grau 4 e é irredutível, não possui fator de grau menor. Então, os fatores de x quadrado menos x mais 2 não são os fatores de f de x. Então, sabemos que o índice vale 1, mas a gente utiliza o teorema, o algoritmo euclidiano da divisão para poder calcular justamente estes coeficientes que estão aqui. Então, o que devemos fazer? Dividir. É só dividir x quarta. Vamos dividir x quarta menos 4x cubo mais 6x quadrado menos 4x menos 2. Né? Menos 2. Por x quadrado menos x mais 2. E a gente faz as divisões sucessivas necessárias. Aqui vai dar x quadrado. X quadrado, então x quarta menos x cubo mais 2x quadrado. A gente troca de sinal, né, para fazer a operação. E vai sobrar menos 3x cubo mais 4x quadrado menos 4x menos 2, certo? Aqui, então, menos 3x, então, era menos 3x ao cubo, menos por menos do mais, 3x quadrado, menos 6x, só que a gente troca de sinal para fazer soma, né? Eu temos aqui x quadrado, 4 menos 3, menos 4 mais 2x menos 2. Então, aqui fazemos mais 1, então vamos dar x quadrado menos x mais 2. Trocamos de sinal. Obtemos o resto, seria 3x menos 4, né? Esse é o resto. Ou seja, nossa primeira divisão vai ser x quarto, f de x, que é isso daqui, né? Isso aqui é f de, chamamos de f de x, só para não ter que escrever tudo, né? Todo esse plano. Então, x quadrado menos x mais 2, vezes x quadrado menos 3x mais 1, mais 3x menos 4. Infelizmente, 3x menos 4 não está muito bonito, né? Vamos ter que usar frações, mas enfim, né? A vida é assim, né? Agora, este é o polinômio inicial, este é o divisor. Agora vamos dividir, então, este polinômio pelo resto. Então, vamos fazer x quadrado menos x mais 2 dividido por 3x menos 4. Bom, aqui tem que ser 1/3 de x. Então, para aqui dar x quadrado menos 4/3 de x. Trocamos o sinal. 4/3 de x menos x é 1/3 de x, né? Mais 2. Então, aqui vai ser mais 1 nono. Para ter 3 nonos, que seria 1/3 de x, menos 4 nonos. E trocamos o sinal. Certo? E vamos obter 2 mais 4 nonos. 2 por 9, 18, 22 nonos. Certo? Que é o que estamos procurando. E o resto, isto aqui é um elemento invertível, né? Portanto,
se eu divido depois isto por isto, o resto é zero, né? Então, esta vai ser a última divisão. Temos, então, x quadrado menos x mais 2 igual a 3x menos 4 vezes 1/3 de x mais 1/9 mais 22 nonos. Certo? E agora voltamos para trás. Volta para trás. Isso. Este último resto se escreve como combinação destes dois, depois o 3x mais 4 vai ser substituído por isto daqui e já. Então, assim, nós temos então 22 nonos igual a x quadrado menos x mais 2 menos 3x menos 4 vezes 1/3 de x mais 1/9 igual a x quadrado menos x mais 2 menos, agora no lugar de 3x menos 4, vou escrever isto, né? F de x, aí. Vou escrever f de x menos esse negócio. Então, vamos lá. Vai ser f de x menos, isso 3x menos 4, x quadrado menos x mais 2, x quadrado menos x mais 2, vezes x quadrado menos 3x mais 1, x quadrado menos 3x mais 1. Tudo isso vezes, isso é 3x menos 4. Isso 3x menos 4 vezes, então, 1/3 de x mais 1. Tá? Ok, então, 22 nonos vai ser x quadrado menos x mais 2, vezes, aqui temos menos com menos dá mais, então, o primeiro termo é 1, mais, outro termo vai ser x quadrado menos 3x mais 1, vezes 1/3 de x mais 1 nono. Menos f de x vezes 1/3 de x mais 1 nono. Certo? Fácil de fazer. Este foi um daqui. Vai ser o único meio complicado para calcular. Então, 1 é igual a x quadrado menos x mais 2 vezes 9/22 avos de 1 mais x quadrado menos 3x mais 1 vezes 1/3 de x mais 1 nono. Certo? Menos 9/22 avos de f de x vezes 1/3 de x mais 1 nono. Essa parte não nos interessa, né? Substituindo x igual a alfa, vamos ter que 1 é igual a alfa quadrado menos alfa mais 2, que é o beta, né? E aqui o inverso, né? 9/22 avos, vou colocar 1/22 avos e multiplicar por 9 aqui dentro. E esse 9 multiplica então aqui e multiplica este fator, então vai multiplicar este no lugar do outro, só para eliminar os denominadores. Né? E não é x, é alfa, né? Então, beta menos 1, este elemento aqui. 1/22 avos de 9 mais alfa quadrado menos 3 alfa mais 1 vezes 3 alfa mais 1. A gente pode deixar assim, né? Porque qual que é a pergunta? Vocês veem aqui. É o inverso. Escrevo inverso multiplicativo como um polinômio em 3/4 de 3 mais 1. Esse é um polinômio, né? Só não está simplificado, não fala. O enunciado não fala um polinômio simplificado, fala polinômio. Acho que é assim, já está bom. Mas fazer a conta aqui é fácil, né? Só colocar um em cima do outro, só multiplicar,
somar e já temos o polinômio também. Mas esse é o inverso, né? Essa é a técnica para encontrar o inverso no polinômio. Que vai cair na prova com certeza também. Então, mas é só o algoritmo da divisão. Deu para entender esse algoritmo da divisão? Eu tinha feito em sala também. Eu tinha feito em sala. Este é um pouco mais complicado, porque tem frações, né? Mas, mesmo assim, como os graus não vão ser muito grandes quando a gente trabalhar, as etapas é sempre no máximo 2, né? Que uma primeira etapa e uma segunda etapa e acabou. E depois só voltar para trás, né? Ok? Então, esse é o inverso. Essa é a técnica, então, para encontrar o inverso. Agora, nós queremos provar isto, né? Este corpo igual a este corpo. Então, nós queremos provar, mas isso é fácil, na verdade, de provar isto. Raiz quarta, vamos colocar alfa igual a Q de raiz quarta de 3, onde alfa é raiz quarta de 3 mais 1. Qual que é a ideia, né? A ideia é a seguinte, né? Alfa é igual a raiz quarta de 3 mais 1. Logo, alfa pertence aqui. Certo? Então, como que é o menor anel que contém isto e isto. Ah, já sei. A alfa está aqui. E como que está contido aqui dentro, então, lembrem qual que é a definição disto daqui. Este aqui, a definição é o menor anel que contém alfa e os racionais. Esse menor anel é o anel que está contido em todos os anéis que contêm eles dois. Então, por definição, de Q de alfa, temos que Q de alfa, na verdade, está contido em Q de raiz quarta de 3. Certo? Aqui tem várias vírgulas, aqui não tenho certeza. Sim? Né? Porque Q de alfa é o quê? É a interseção de todos os anéis que contêm racionais e que contêm alfa. Essa é a definição inicial. A gente começou por isso, quando definimos. E depois fomos provando propriedades que vai dar todos os polinômios na variável, na alfa e tudo mais, né? Mas essa definição nos diz, aqui eu tenho um anel, né? Tenho este anel, que contém Q e que contém esse alfa. Portanto, o menor anel está contido ali. Agora temos também o oposto, né? Como raiz quarta de 3 é igual a alfa menos 1, então raiz quarta de 3 está contido em Q de alfa. Pertence. Certo? Vírgula. E como Q também está contido aqui dentro, de alfa, então, por definição, desta vez de Q de raiz quarta de 3, temos isto. Certo? De novo, por quê? Porque, de novo, porque Q de raiz quarta de 3 é o anel, que é a interseção de todos os anéis que contém Q e que contém raiz quarta de 3. Q de alfa é um desses anéis que contém raiz quarta de 3 e que contém Q. Portanto, esse anel interseção está contido no anel Q de alfa. Assim, então, nós temos a igualdade Q de alfa
igual a Q de raiz quarta de 3. Ok? Deixa eu ver. E qual seria outro exercício? Agora escreva o inverso disto aqui como um polinômio raiz quarta de 3. A mesma coisa, só que desta vez um polinômio em raiz quarta de 3. E como seria feito isso? Para poder fazer isso, a gente precisa do polinômio minimal de raiz quarta de 3. Então, vamos chamar de gama. Gama é raiz quarta de 3. Então, elevando a potência 4, então gama potência 4 menos 3 é igual a 0. Certo? Agora, a gente sabe, então, raiz quarta de 3 é raiz de x quarta menos 3. Né? Por outro lado, eu podia aqui utilizar pelo lema critério da Einstein, lema de Gauss, a mesma coisa, utilizando o primo 3, né? Que vai dar certo. Mas eu vou utilizar aqui outra coisa, né? Raiz quarta de 3 é raiz deste polinômio de grau 4. Agora, por outro lado, o grau de extensão sobre os racionais, a gente sabe que é o mesmo grau de extensão deste daqui. Por quê? Porque acabamos de provar que estes dois anéis são iguais, né? Os dois corpos, no caso. São corpos porque são o elemento em questão é algébrico, né? E a gente sabe que isto é 4, que é o grau, por hipótese, né? Isto aqui é o grau do polinômio minimal. Vamos colocar aqui, grau do minimal, só que desta vez de raiz 4 de 3, que vamos chamar de gama. O grau do minimal é igual a isto, que é igual a isto, que é igual a 4. Então, o polinômio minimal tem grau 4 e este polinômio tem grau 4 e é mônico. Não existe outra opção. O minimal tem que ser isto. Sim? Okay? Porque, digamos assim, se você divide x quarta menos 3 por polinômio minimal, vai dar um resto que é de grau menor, que tem que ser anulado também raiz quarta de 3, porque ambos se anulam. Mas o de menor grau é 4, então o resto é 0. Então são iguais os dois polinômios. Sim? Inclusive, me parece que essa propriedade está faltando aqui, né? Na verdade, a gente estaria usando o item C, né? Porque temos que P de x, no caso, x quarta menos 3, é mônico, se anula em 0, e como o polinômio minimal tem grau 4, todo polinômio que se anula é de grau maior do que 4. Então, estamos usando o item C, neste caso. Então, seria, por outro lado, o grau é 4. Então, seria assim, portanto, se, vamos colocar assim, se h de x está em q de x, que não é 0, e h de alfa, ou h de gama é 0, então, o grau de h é necessariamente maior do que 4, que é o grau de x quarta menos 3, certo? Este 4 que está aqui é por causa de que o grau do polinômio minimal é 4. Então, qualquer polinômio que se anule tem que ser de grau mínimo 4. Então, pelo item C, este polinômio satisfaz as propriedades do item C. Né? Se anula em raiz quarta 3 e todo polinômio de grau, que se anula nesse elemento gama vai ser de grau maior ou igual. Então, o polinômio minimal é x
quarta menos 3. Ou seja, em outras palavras, se você encontra um polinômio que se anula no elemento dado e você já conhece o grau de extensão, também é outra forma de provar ou encontrar qual que é o polinômio minimal. Sim? Bom, já temos o polinômio minimal e beta é o elemento que estava dado aqui, né? Beta é este daqui, né? É gama ao quadrado mais gama mais 1, mais 2. Gama ao quadrado mais gama mais 2. Isso, gama ao quadrado mais gama mais 2. E agora queremos encontrar, então, beta menos 1 em função de gama, desta vez, né? Porque a gente tinha encontrado aqui beta menos 1 em função de alfa. Claro que sabemos que, onde está? Que alfa é gama mais 1. Então, eu podia usar alfa igual a gama mais 1, substituir aqui e acabou. É isso todo. Mas só para praticar, vamos refazer as contas de novo, né? Então, a gente tem que calcular o MDC de x quarta menos 3 com x quadrado mais x mais 2. Esse daqui, né? Então, vamos lá. X quarta menos 3 dividido por x quadrado mais x mais 2, que vai dar de novo x quadrado, então x quarta mais x cubo mais 2x quadrado. Trocamos o sinal de todo mundo. Temos menos x cubo, menos 2x quadrado, menos 3. Aqui então vai ser menos x cubo, menos x quadrado, menos 2x. E trocamos o sinal de todo mundo. Vamos ter menos x quadrado mais 2x menos 3. Então, somamos de menos 1, né? Para que dê menos x quadrado menos x menos 2. Perdão. Trocamos o sinal. Vai dar 3x menos 1. Certo? Ou seja, x quarta menos 3 é igual a x quadrado mais x mais 2 vezes x quadrado menos x menos 1 mais 3x menos 1. Não vai ser mais fácil que antes, né? Agora dividimos x quadrado mais x mais 2 por 3x menos 1. Aqui vai dar 1/3 de x. Então, 1/3 de x quadrado menos 1/3 de x. Trocamos o sinal. 1/3 hoje. Né? 3x menos 1/3 de x é x quadrado. Depois, menos 1/3 de x. Aí trocamos o sinal. E obtemos, então, x mais 1/3 de x. Aqui, 4/3 de x. Mais 2. Então, aqui seria mais 4 nonos. Né? Para vezes 3, dá 4/3. 4/3 de x. Menos 4 nonos. Trocamos o sinal. Eu temos 2 mais 4 nonos, de novo 22 nonos. Apareceu o mesmo número, ó, que engraçado. Bom, então isso significa que x quadrado mais x mais 2 é igual a 3x menos 1 vezes 1/3 de x mais 1 mais 4 nonos
mais 22 nonos. Então, isolamos 22 nonos, como antes, 22 nonos, vou ter que pegar menor para ver, x quadrado mais x mais 2 menos 3x menos 1 vezes 1/3 de x mais 4 nonos, certo? Agora 3x menos 1, isto menos isto, 3x menos 1, vai substituir aqui. Então, isto vai dar x quadrado mais x mais 2 menos, agora no lugar de 3x mais 1 vai ser isto menos isto, x quarta menos 3 menos x quadrado mais x mais 2, x quadrado mais x mais 2 vezes x quadrado menos x menos 1, x quadrado menos x menos 1, isso é 3x menos 1, isso, vezes 1/3 de x mais 4 nonos. Então, juntamos as peças, né? Isto, então, é x quadrado mais x mais 2 vezes 1 mais, este menos com este menos dá mais, e o fator de x quadrado mais x mais 2 é isto vezes isto. Vamos deixar isso aqui. Mais x quadrado menos x menos 1 vezes 1/3 de x mais 4 nonos. Fechou? Menos x quarta menos 3 vezes 1/3 de x mais 4 nonos. Agora, substituindo x igual a gama, né? Gama, eu vou escrever gama que é mais fácil que escrever raiz quarta de 3, né? Vamos ter 22 nonos igual. Isso aqui é beta. Quando você substitui gama, isso é beta. Vou escrever beta, que é aquela raiz quarta de 9 mais raiz quarta de 3 mais 2. Beta vezes 1 mais gama quadrado menos gama menos 1 vezes 1/3 de gama mais 4 nonos. Ou seja, 1 vai ser igual a beta vezes 1 sobre 22 vezes, agora multiplico por 9 para lá dentro, 9 mais gama quadrado menos gama menos 1, 9 aqui dentro vai dar 3 gama mais 4. Sim? Ou seja, beta menos 1 é 1/22avos de 9 mais gama quadrado menos gama menos 1 vezes 3 gama mais 4. Ok? Está dando para entender? João Victor, Rodrigo? Sim. Este exercício praticamente, ok. Este exercício foi só conta, né? Os erros que a gente pode cometer aqui são de conta, praticamente. Se você sabe a técnica, né? Eu espero que agora já tenha entendido como funciona essa técnica. Então, este é a gente calculou o beta menos 1 em função de raiz quarta de 3 e antes disso em função de raiz quarta de 3 mais 1. Né? Dá por números levemente diferentes. Mas, em princípio, deveria ser o mesmo polinômio, né? Com a substituição alfa igual a gama mais 1, é um no outro, tem que dar a mesma coisa. Este 9 está aqui separado. Está vendo aqui 3 alfa mais 1. Se você substituir alfa, aqui, como alfa é gama mais 1, se você substituir aqui, vai dar 3 gama mais 4. E aqui deu, e aqui nós temos o 3 gama mais 4. Então, em princípio, este gama quadrado menos gama menos 1 deveria ser igual a este alfa quadrado menos 3 alfa mais 1. Certo? Substituindo um no outro. Vocês fazendo isso e dando certo, significa que está certo, né? Que as duas contas devem estar provavelmente certas. Mas, enfim, esse é o exercício 1. Provavelmente vai ter algum exercício sobre isso. Não vou colocar um polinômio muito complicado para calcular o inverso multiplicativo, né?
Mas a ideia é que tenha pelo menos uma ou duas etapas só para ver se realmente sabe como funciona. E podem deixar sem multiplicar, não é necessário. Uma vez que você tem está escrito como polinômio em função de aquele valor alfa ou aquele valor gama. Ok, esse então foi o exercício 1. O exercício 2 é parecido, né? Quer dizer, mostre aqui a raiz cúbica de 2, então você vai encontrar o polinômio minimal, provar que é irredutível, então que de alfa vai ter destacar, necessariamente. Os polinômios de grau máximo menor que f. Depois de escrever este elemento como expressão em alfa de grau no máximo 2, então isto aqui você divide por x cubo menos 2, vai dar um resto, e substituindo alfa igual a 2, esta parte é zero, e o resto vai ser um polinômio de grau no máximo 2. E o inverso desse elemento é fazer, bom, uma vez que você encontrou no item B o polinômio dado, o inverso é fácil de calcular. Do mesmo jeito que foi no item A, é a mesma coisa. Ok? Conseguem fazer? João Vitor, conseguem, né? Agora? Sim. Tá. Item 3 a gente fez em aula. Item 4. Então, encontre a dimensão de uma base para o espaço vetorial dado. E justificando o raciocínio. Bom, aqui a ideia, né, é que você vai provar que isto é x quinta menos 2, ou polinômio minimal de raiz quinta de 2. E por que seria esse o polinômio minimal? Porque, pelo critério da Eisenstein, ele como se chama? A palavra era primitivo, portanto vai ser irredutível em c de x, pelo lema de Gauss vai ser irredutível em q de x, portanto o grau de extensão é 5, né? Que é o grau do polinômio minimal. Acabou. Depois, em B, vocês têm que provar que este polinômio é irredutível, x quadrado mais x mais 1, mas se só houver um polinômio de grau 2, por Bhaskara, vocês podem provar que as raízes não são racionais, ou utilizando aquele teorema, se tiver raiz racional, ele tem que ser da forma A sobre B, com A divide 1 e B divide 1, então só 1 e menos 1, você substitui e não dá certo, enfim, todas as formas que vocês podem utilizar. E agora, no item C, beta raiz desse polinômio, aí já complica, né? A ideia deste polinômio é um pouquinho mais complicado. O que vocês têm que fazer aqui é pegar beta e raiz desse aí, né? Então, definem, digamos, aqui, definem alfa como sendo igual a beta menos 1. Certo? Então, vocês têm beta à quarta mais beta ao cubo mais beta ao quadrado mais beta mais 1 igual a 0. Daí, substituindo, vamos ter alfa mais 1 quarta mais alfa mais 1 ao cubo mais alfa mais 1 quadrado mais alfa mais 1 igual a 0. Daqui, vocês têm também que beta a la quinta menos 1 é 0. Então, acho que é isso. Não é? Sim. Beta a la quinta menos 1 é 0, certo? Porque este é um fator x, vocês sabem, né? X quinta menos 1, x menos 1 vezes este polinômio que está aqui. Então, agora substituindo o alfa igual a beta menos 1, vocês vão ter alfa mais 1 potência 5 menos 1 vai ser igual a alfa mais 1 menos 1. Alfa vezes este polinômio que está aqui. Tá? E calcular isso aqui é mais complicado, aqui é mais fácil, né? De grau 5, alfa mais 1 potência 5, escreve menos 1 e vai dar para fatorar um alfa e vocês vão ter um polinômio e vocês vão provar que esse polinômio daqui é irredutível. E alfa justamente se anula nesse polinômio, usando o critério de Einstein e o lema de Gauss. Então, o grau de extensão de alfa
é 5. E Q de alfa vai ser igual a Q de beta, da mesma forma que a gente provou no exercício 1, aqui, essa parte. Justamente fizemos uma coisa bem parecida, né? Então, a ideia é fazer a mesma técnica. Vocês vão encontrar um polinômio minimal para alfa usando isto. Vai ser de grau 4 e, por Einstein, vai ser justamente o polinômio minimal e lema de Gauss, né? Daí o polinômio minimal de beta, então, tem que ser de grau 4, então este daqui é necessariamente o polinômio minimal, o que implica que este aqui é irredutível. Então, no item C, vocês vão encontrar o grau é 4. E a base sempre é 1 beta, beta quadrado até beta ao cubo, né? Encontrar uma base e tranquilo. Depois, esse então, o item 4 é o mais difícil. Item C, esse é o mais difícil de todos. Se vocês quiserem, a gente pode fazer esse daí. Item D, bom, aqui, Einstein, né, com P igual a 3. Item E, aqui, tá vendo que já não é mais. Aqui vocês vão fatorar 3, 7. 7. Vai dar 7 vezes 5x a la sexta menos 6x cubo mais 3. Vocês utilizam Einstein neste polinômio, que está aqui, certo? Vai dar irredutível, portanto, em Q de x é irredutível, portanto, este é irredutível em Q de x, portanto, o grau de extensão é 6. Né? O polinômio minimal vai ser só multiplicar por 1/5 aqui para que seja mônico. Né? Então, o polinômio minimal, nesse caso, ele tem coeficientes racionais. Tá? E neste último, se gama é raiz disto, vai ser raiz sem o quadrado. E daí, isto aqui é irredutível por Einstein, então o grau de extensão é 4. Né? É fácil. Depois aqui é, claro, exercício 5. Que horas são? 9. Ah, está cedo ainda. Eu preciso colocar meu computador na bateria. Isso mesmo. Eu precisava saber se deu para entender. Entender? Não entender, não. Entender. Entender que é o mais complicado de todos. Ok. Então, podemos fazer o item C, 2, 3 e 4, se vocês quiserem. Para que fique claro. Querem fazer ou não? Podemos fazer. Vocês me param se estou indo muito rápido em alguma raciocínio, tá? Eu saí daqui como saí daqui.
Tá, vamos fazer então o item C. Beta e raiz de x quarta mais x cubo mais x quadrado mais x mais 1. Seja alfa igual então veja que beta é diferente de 1. De 1 ou menos 1? X menos 1. Acho que então vamos fazer igual a beta menos 1. Que é diferente de 0. Então, temos vejam bem que x quarta mais x cubo mais x quadrado mais x mais 1. A ideia é escrever isso como x quinta menos 1 sobre x menos 1. Sim? Como polinômios, né? Isto aqui é que é de x. Certo? Então, como beta é diferente de 1, certo? Você pode escrever isso aqui. Então, 0 é beta à la quarta mais beta ao cubo mais beta ao quadrado mais beta mais 1. Então, que vai ser igual a beta potência 5 menos 1 sobre beta menos 1. Como beta é diferente de 0, de 1, perdão, eu posso fazer isso. E isso vou reescrever em alfa. Como alfa é beta menos 1, então isso vai ser igual a alfa mais 1 potência 5 menos 1 sobre alfa mais 1 menos 1. Certo? Que vai ser igual a alfa mais 1 potência 5 menos 1 sobre alfa. Alfa é diferente de 0, então isto não tem problema nenhum nesta divisão. Certo? E isso é igual a 0. Então vamos lá. O que é alfa mais 1 potência 5? Vai ser alfa potência 5 mais 5 vezes alfa potência 4 mais 10 vezes alfa ao cubo mais 5 vezes 9. 10 de novo? Acho que não lembro. É, 5, 10, 10, 5. Então, 10 alfa ao quadrado mais 5 alfa mais 1 menos 1. Né? Menos 1 aqui. Dividido por alfa. Isso aqui vai ser então igual a alfa quinta mais 5 alfa 4 mais 10 alfa ao cubo mais 10 alfa ao quadrado mais 5 alfa sobre alfa ou ainda alfa à quarta mais 5 alfa ao cubo mais 10 alfa ao quadrado mais 10 alfa mais 5. Vamos escrever aqui embaixo. Alfa 4 mais 5 alfa ao cubo mais 10 alfa ao quadrado mais 10 alfa mais 5. Logo, alfa, que a gente tinha definido como sendo beta menos 1, e beta raiz deste polinômio, é raiz de x à quarta mais 5x ao cubo mais 10x quadrado mais 10x mais 5. Ok? Vocês podem pensar assim, nossa, quando que eu vou saber que eu tenho que fazer uma substituição desse tipo quando vou querer provar que algum polinômio é irredutível, né? É realmente complicado, né? Mas na prática, no pior dos casos, para isso fazer, quando eu tenho um polinômio desse tipo.
Ou seja, quando que um negócio eu sei que sempre vai funcionar e que vai ser a única coisa que eu poderia pedir para vocês de que tenha que ser feita uma substituição. Senão, assim, a gente não pode pedir que em 2 horas vocês consigam imaginar algum polinômio que vai, alguma transformação que vai tornar o polinômio mais simples, né? A menos que não seja algo já conhecido. E esse algo conhecido é isto, tipo assim, x, p menos 1, mais x, p menos 2, mais etc, etc. Todas as potências de x até uma potência de um primo menos 1. Se vocês têm essa cara, então a substituição que tem que fazer é exatamente a que estamos fazendo agora, para encontrar, para provar que este polinômio é irredutível. Tá? É esse jeito que vocês vão ter que utilizar para isso aí. Então, o valor de P, neste caso, vale 5, né, porque aqui vai ter por grau 4, né? Mas vale para 3. Mas para 3, x quadrado mais x mais 1. Esse aí é muito mais fácil de provar. Né? O próximo caso seria P igual a 7, que seria x igual a 6, mais blá, 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 né? Que aí teria que, então, escrever alfa mais 1 potência 7, que seria o outros casos. O próximo é 11 e assim vai, né? Mas eu não vou pedir, ou não vou, eu não vou escrever na prova x ela 10, mais x ela 9, mais. É muito extenso. Né? No pior dos casos, vai ir até 6. O caso até 5, até 4, né? Está feito aqui. Então, se cair na prova, vai ser este daqui. Tá certo? Ou este daqui. Mas esse aqui já está aqui, né? Ou este daqui, de x5, que já está aqui. É só vocês lembrarem. Não tem maior dificuldade do que isso. Enfim, voltemos ao exercício. Então, estamos aqui, né? Alfa é raiz desse polinômio. Então, e aqui, você vê, é só usar P igual a 5. Todos são múltiplos de 5 e este não é múltiplo de 5 ao quadrado. Então, vamos, raiz de, e vamos chamar de f. Como f é primitivo, e usando P igual a 5, pelo critério de Eisenstein, F é irredutível em z de x. Certo? Pelo lema de Gauss, F é irredutível em Q de x. Logo, nós temos, então, o polinômio minimal de alfa sobre os racionais, é esse polinômio F. Daí nós temos o grau desta extensão é igual ao grau do polinômio minimal, que é 4. Temos o grau de alfa. E o beta? Como alfa igual a beta menos 1, isso está contido em Q de beta, e Q está contido em Q de beta, então Q de alfa está contido em Q de beta. E a mesma coisa, né? Como beta é alfa mais 1, que está em Q de alfa, né? Essa é a definição do anel interseção, né? A definição deste. Aqui estamos usando a definição deste anel. E agora vamos utilizar a definição de Q de beta. Com beta é alfa menos 1, que está em Q de alfa, e o conjunto dos racionais também está em Q de alfa. Então, o menor anel que contém beta está contido nesse anel aqui. Logo, Q de alfa igual a Q de beta. Esses dois anéis são iguais. Assim, o grau do polinômio minimal de beta sobre Q, que é igual a isto,
que é igual a isto, é 4. Né? Então, temos todo polinômio de grau, todo polinômio que se anula em beta, todo polinômio não nulo que se anula em beta, é de grau maior ou igual a 4. Né? E como beta é raiz de x quarta mais x cubo mais x quadrado mais x mais 1, que é de grau 4 e é mônico, então o polinômio minimal de beta é esse polinômio. Estamos utilizando, então, 8 em 6. Certo? Então, esse é o polinômio minimal de beta. E, mas espera aqui, que é a questão mesmo? Encontra a dimensão e uma base. Tá. O polinômio minimal de beta é isso, a dimensão a gente já encontrou aqui, né? E, na verdade, a gente poderia ter parado aqui diretamente, né? Porque diretamente depois disso, se o grau é 4, não importa saber se este polinômio ou não. Né? Na verdade, esta não foi a questão. Mas a gente pode responder. Por exemplo, se a questão fosse provar, prova que este é irredutível, a gente teria que fazer esta linha. Mas no caso do enunciado, a gente só precisa de responder que como o grau é 4, então é 1 beta ao quadrado, beta ao cubo, é uma base dessa extensão, que é de beta sobre Q. Certo? De novo, pelo teorema, né? Não sei se vocês lembram disso. Tá? A gente fez isso aqui. Aqui está, né? Temos K, uma extensão de F. Se o grau do polinômio minimal é N, então todo elemento se escreve como uma combinação linear destes elementos que estão aqui. 1U, esse aqui, né? 1U até U potência N menos 1. É isso que é. Base, então, na prática, é só usar isso aqui. Deixa eu ver. Certo? Ok? 9h22. Hoje vamos até 10h40, né? Sim, até 10h40. Posso fazer um intervalo de 10 minutinhos, pode ser? Ok. Ok. Só 10 minutos. Né? Já chegamos aqui na base e já respondemos a questão, né? Certo? Este exercício é complicado por causa destas coisinhas, mas depois, se vocês percebem, não é tão extenso como poderia parecer. Só que tem que ter um raciocínio extenso, né? Tem que fazer uma coisa, depois outra, depois outra. Vou pausar o vídeo, então, tá? Gravando, então, novamente. Ok. Que exercício a gente faz agora? Este número 3 e o número 5 são parecidos. 6, 7, 8, 9 também são parecidos entre eles. Podemos escolher um deles e vocês fazem o outro. Bom? Para vocês saberem o que eu estou pedindo aqui. É só ter uma ideia de o que é um corpo finito, né? Vocês já sabem, por exemplo, provavelmente isso não vai cair na prova, né? Mas é bom saber, de qualquer forma. Como descrever um corpo finito? Vocês sabem que se P é primo,
a gente denota ZP, os inteiros módulo P, né? Só que em algum momento eu devo ter falado para vocês que a gente vai escrever esse corpo assim, FP, de finite field, tá? Corpo finito com P elementos. Então, um corpo finito, em geral... O quê? Como? Como? Se você tinha voltado a gravar. Ah, sim, voltei a gravar. Então, uma extensão, um corpo que contém um corpo finito, uma coisa assim. E se é um corpo finito, tem um certo grau sobre esse corpo. E este aqui vai ter P potência N elementos. Então, todo corpo tem P potência N elementos. Como isto é 27, é 3 ao cubo, então a gente está procurando por uma extensão de grau 3, então a gente está procurando um corpo K de grau 3 sobre F3. Né? E para que esse grau seja 3, a gente procuramos um alfa, raiz de um polinômio de grau 3, tal que K vai ser igual a F3 de alfa. Certo? Ou seja, em outras palavras, estamos procurando por um polinômio irredutível de grau 3 sobre F3. Né? Então, a gente está procurando um polinômio de grau 3 aqui. A gente poder descrever um corpo com 27 elementos equivale a dizer, estou procurando por um polinômio irredutível de grau 3. Tá bom? Então, e qual seria esse polinômio irredutível? Então, um polinômio a gente escolhe aleatoriamente. Por exemplo, x cubo mais x mais 1. Esse não vai dar certo, por exemplo. Né? Porque se você substituir x igual a 1, vai dar 0 em F3. Né? 1 mais 1 mais 1 é 0. Então, este aqui não vai dar certo. Talvez assim. Né? Para x igual a 1, para x igual a menos 1, isso aí. Pode ser este. Vamos tomar este aqui. Né? Temos f de 0 vale 1. Não estou escrevendo as barrinhas, né, dos inteiros módulo 3. Sem barrinhas, tá? Então, um abuso de notação. f de 1, então vai ser 1 mais 2 mais 1, que é 4, que é 1. E f de menos 1, né, que é 2, né? Lembrem que menos 1 é igual a 2, neste corpo. Vai dar menos 1 ao cubo, menos 2, mais 1, que vai dar menos 2, ou seja, 1 também. Então, como f não tem raízes em F3, e grau de f é 3, então f é irredutível, lembra? Certo? Então, portanto, isso daqui representado por F é um corpo com de grau, é um corpo e o grau de extensão é igual ao grau de F. Isso, o grau de F. 3. Portanto, o número de elementos deste corpo é 3 potência ao grau de F. Né? Que 3 ao cubo é 27. Certo? Então, seja, alfa, por exemplo, vamos denotar a classe de x. Então, nós temos que K igual, na verdade, a F3 de alfa. E os polinômios, então, F3 de alfa, ou seja, nosso corpo K, exatamente isso, né? A0 mais A1 vezes alfa, mais A2 vezes alfa quadrado, tal que A0, A1 e A2
são elementos de F3. Certo? Porque se alfa é a classe do x, quer dizer que alfa é raiz deste polinômio. O polinômio minimal de alfa sobre F3 é justamente este aqui, né? X cubo mais 2x mais 1, né, que a gente escolheu. Certo? Deu para entender? Sim. João? Sim. É só lembrar da teoria que a gente escreveu, né? Se o polinômio f, primeiro aqui, ele é irredutível. Se é irredutível, né? Lembrando que f de 3 de x é um domínio principal. Como é um domínio principal, o ideal gerado por f, ele é maximal, não é só primo. Né? Em um domínio, lembrem que num domínio fatorial, irredutível implica primo. Mas se o domínio for principal, irredutível, significa que o ideal gerado por esse polinômio, por esse elemento, é maximal. E se é maximal, então este quociente é um corpo. E como estamos quocientando por polinômio de grau 3, o resto da divisão são representantes dos elementos, que é de grau 2. Né? E se chamamos alfa é a classe do x, né? Então alfa vai ser raiz deste polinômio que está aqui. Né? Porque este aqui é igual a zero no quociente. Certo? Então, esse polinômio é o polinômio minimal desse elemento alfa. Então, podemos escrever isso assim. E a gente, por teorema, também tem que todos os elementos se escrevem dessa forma. Então, quais são todas as possibilidades para 0, A1, A2 e A2? Então, cada um tem 3 possibilidades. Então, 3 ao cubo dá os 27 elementos. Então, essa é a ideia desse tipo de exercícios. Tá? Esses 6, 7, 8, 9 é isso, né? Um corpo de grau com 4 elementos, então você tem que descobrir um polinômio de grau 2 sobre F2. Com 8 elementos, um polinômio de grau 3 sobre F2. Com 25 elementos, um polinômio de grau 2 sobre F5. Né? Então, sempre estou pedindo polinômios, ou seja, extensões de grau 2 ou 3. Então, é fácil descobrir um polinômio irredutível, porque basta não ter raízes no corpo, né? Quando o polinômio de grau 2 ou 3. Ok? Depois, por exemplo, exercício 2 já é mais interessante, vê? Temos f de x, tal coisa, prove que o polinômio é irredutível. F de x de grau 5, prove que é irredutível sobre esse corpo, etc, etc, né? Podemos fazer um deles, né? Item A, por exemplo, ou item B, que são equivalentes. Raiz quinta, raiz quadrada. Talvez item B, que é mais interessante. Item A, como é de grau 2, né? Basta verificar que ele as raízes não estão aqui dentro. Né? Raiz de 3 não está aqui dentro, obviamente. Agora, já item B já é um pouco diferente, mas aí estamos só o grau. Né? Depois, item 11 mais complexo. Talvez podemos fazer o item 11. Vamos fazer o item 11. Exercício 11. Acho que é mais interessante. Item 11. Mostre que esse polinômio é irredutível em Q de raiz cúbica de 2 de x. Então, a ideia... Vamos utilizar o corpo Q mesmo. Né? Temos o corpo Q aqui. Né? Aqui temos Q de raiz cúbica de 2. Certo? E aqui nós vamos chamar de alfa uma raiz deste polinômio. Certo? Então, aqui vamos ter um Q de alfa. Certo? E aqui a extensão Q de raiz cúbica de 2 e de alfa. Certo?
Em princípio, então, o que nós temos que provar que, para começar é que este polinômio x quarta menos 9x cubo menos 15 é irredutível sobre os racionais. Demonstrando que é irredutível sobre os racionais, vamos ter provado que o grau desta extensão é 4. Certo? Porque o polinômio de grau é 4. Bom, raiz cúbica de 2, também usando Eisenstein e tal, a gente prova que o grau de extensão aqui é 3. Certo? Então, eu tenho o polinômio f, que é minimal aqui, nessa extensão de grau 4, e aqui grau 3. Então, lembra daquele teorema? Deixa eu ver aqui. Vamos utilizar este daqui. Esse teorema que está aqui no meio. Lembra, né? Temos uma extensão e f um polinômio f de x, irredutível de grau n, com MDC de n e m igual a 1. Então, f vai ser irredutível nesta extensão. Ou seja, nós temos assim, temos f, eu vou escrever aqui embaixo. Vou escrever com cor, deixa eu ver, com cor mais colorido. Temos f aqui, uma extensão, tá? O grau dessa extensão é m, certo? E eu tenho um polinômio f de x que é irredutível sobre f de x. Eu sei que é irredutível. Então, se ele é irredutível sobre f de x, ele cria aqui uma extensão de grau n. Essa é a ideia. Então, se esta extensão, se n é primo com m, a extensão aqui, k de alfa, ela vai se manter de mesmo grau. Não pode ser menor. Por causa do teorema de multiplicação aqui de isto vezes isto igual a isto vezes isto. Né? Então, isso vai fazer com que, necessariamente, aqui o grau desta extensão seja n, e, portanto, o polinômio minimal de alfa sobre f também tem que ser o polinômio minimal de alfa sobre k. Então, é dessa forma que funciona esta proposição. Tá bom? F, então, é simplesmente de grau n irredutível sobre f. Então, não precisamos nem do alfa aqui, né? Mas a ideia é que, para a demonstração dessa proposição, usamos este esquema aqui. Tá? Então, tudo que nós precisamos provar é que este polinômio f é irredutível em f de x. E que seu grau é primo com a extensão. O grau desta extensão é pronto. Então, podemos dizer que ele é irredutível na extensão seguinte. Ok? Ok. Então, é isso que vamos fazer. Deixa eu ver. Então, na verdade, a gente nem precisa falar sobre esse alfa. Vamos reescrever aqui. Então, temos o polinômio f de x, definido em q de x. A gente vai provar que aqui ele é irredutível. Temos a extensão aqui, q de raiz cúbica de 2. Certo? Aqui o grau 3. Só temos que provar, então, que este polinômio f é irredutível aqui. Só precisamos provar que esta extensão de grau 3. Então, o f também vai ser, o f também vai ser de grau não, também vai ser irredutível aqui. Né? Por quê? Porque o f é de grau 4 é primo com 3. Então, as duas coisas que temos que provar. Grau desta extensão, que só achando o polinômio minimal de raiz cúbica de 2 vai ser bem fácil, certo? E provando que este aqui é irredutível. Também pela mesma técnica, né? É só tomar p igual a 3. Né? Aqui temos 15, aqui temos 9. Fica bem fácil. Tá? E depois, um corpo L que contém aqui de raiz cúbica de 2 e uma raiz de p de x. Então, só dizer, seja alfa na raiz deste negócio, então, acabou. Né? E determinando na base deste negócio. Como que é espaço vetorial, também é fácil. Tá. Então, eu vou fazer isso aqui porque ele resume várias noções também ao mesmo tempo. Então, vamos começar com x quarta menos 9x cubo é p, né? Porque f aqui eu ponho no p. Vamos começar com
irredutibilidade de P de x. Então, P igual a 3. P igual a 3 pelo critério de Eisenstein. Isso, com P igual a 3. Não, então vamos chamar de F, né? Porque P igual a 3, P de x, a mesma letra para duas coisas distintas, vai ficar estranho. Vamos chamar de F. Então, como F que é igual a este ponemos x quarta menos 9 x cubo menos 15 é primitivo, né? Primitivo em z de x, né? E usando p igual a 3, temos ponto. Usando agora p igual a 3, pelo critério de Eisenstein, só lembrando que o critério de Eisenstein, ele requer isto, né? Ele tem que ser primitivo para ser irredutível em z de x. Tá? Não esqueçam desse detalhe. Muitas vezes é óbvio que o polinômio é primitivo, mas a gente tem que falar, tá bom? Usando p igual a 3, pelo critério de Eisenstein, f é irredutível em z de x. Certo? Quando vamos usar critério de Einstein, basta dizer qual que é o primo, porque é óbvio, né? Só ver aqui, 3 divide 15, 3 ao quadrado não divide 15, 3 divide 9, 3 não divide 1, pronto, né? Não precisamos estar escrevendo tudo isso. A menos que estemos em z de i de x, né? Em z de i de x já não é tão óbvio quais são os elementos irredutíveis, quais não. Então aí sim temos que escrever detalhadamente. O irredutível vai ser isto, porque a norma desse elemento é primo, e coisas desse tipo, né? A fatoração dos coeficientes é tal coisa, certo? Em z de i de x, eu preciso que vocês me mostrem os detalhes. Em z de i de x, não, porque a gente está habituado desde jardim de infância, né, a fatorar nos inteiros, certo? Então, pelo critério da Eisenstein, f é irredutível em c de x. E levou pelo lema de Gauss, f é irredutível em q de x. Certo? Então, já temos f irredutível em q de x, que é a primeira etapa. Mas nós queremos irredutível aqui, né? Em q de raiz cúbica de 2 de x. Então, eu preciso encontrar esta extensão. Então, vamos chamar de seja beta igual a raiz cúbica de 2. Né? Temos beta ao cubo de 2, logo beta é raiz de x cubo menos 2. É copiar e colar o que está aqui, aqui está em cima, né? Temos x cubo menos 2 primitivo em z de x. Certo? Agora, usando p igual a 2 pelo critério de Eisenstein, x cubo menos 2 é irredutível. Também, como é grau 3, podíamos utilizar o critério das raízes em q de x, mas não sei, acho que é mais longo, mais comprido escrever assim. Então, x cubo menos 2 é irredutível em z de x. Pelo lema de Gauss, então, x cubo menos 2 é irredutível em q de x. Certo? Assim, nós temos, então, o polinômio minimal de beta sobre os racionais de x cubo menos 2 e do grau desta extensão, que é raiz cúbica de, vamos colocar beta, de q de beta sobre q
é 3. Então, x cubo menos 2 que 3. Certo? Então, nós temos agora as hipóteses todas que a gente precisava, né? F irredutível em Q de x e de grau 4, e esta extensão de grau 3. Então, como m de c de 4 e de 3 vale 1, então, nosso polinômio f é irredutível em Q de beta de x. Que era o que nós queríamos demonstrar, né? Aqui. Tá bom? Agora, isso foi item A. Agora, item B. Encontre um corpo L que contenha Q de raiz cúbica de 2 e uma raiz de f de x. Agora, então, seja alfa um número complexo. Eu não sei se é complexo, se é real. Não importa. Raiz de f de x. Então nós temos isto, né? Q de alfa beta sobre Q de A. Então, claro, pelo tudo que fizemos lá em cima, temos o seguinte. Alfa sobre os racionais, o polinômio minimal é F, né? O polinômio minimal de alfa sobre Q de beta também é F. Os dois, né? Certo? Então, o grau desta extensão de Q de beta de alfa sobre Q de beta é 4. O grau de F, né? Que é 4. Essa extensão. Temos uma base e... Espera aí, o que eu ia... E, na verdade, L igual que de alfa beta e o corpo corporal. Porque... Certo? Porque esse corpo contém Q de beta e contém uma raiz de F, que é esse alfa que a gente definiu ali em cima. O negócio agora é achar uma base. Determine... e isso já acabamos de terminar isso, né? Eu escrevi invertido, né? Então, C, temos... Então, quanto vale o grau desta extensão? É simplesmente o grau da extensão L sobre Q de beta vezes o grau de Q de beta sobre Q. Isso vai ser, então, aqui 4 vezes 3 igual a 12. Esse é o grau de extensão. E uma base. Então, base de L sobre Q de beta é uma base, né? Listo aqui. Este daqui. 1 alfa, alfa quadrado e alfa ao cubo. Certo? Justamente porque F é o polinômio minimal de grau 4 desta extensão, então as potências de alfa formam uma base dessa extensão. E uma base de Q de beta sobre Q é 1 beta e beta quadrado. Porque beta é de grau 3. Então, as potências de beta até um grau, até uma potência menor ao grau da extensão, vai formar uma base. E uma base de L sobre Q é... Então, uma base vai ser o produto destas duas bases, lembra? Né? Isso é outra coisa também importante. Temos aqui, né? Aqui temos Q, contido em Q de beta, contido em L. E se eu tenho uma base aqui, outra base aqui,
a gente, ou provar que o grau da extensão toda que está aqui, o produto dos dois graus, eu usando o fato que uma base disto vezes uma base disto vai dar uma base da extensão toda. Então, uma base disso aqui, todos os produtos destas coisas, os elementos da forma alfa i, beta j, vamos colocar jk, porque i é um número complexo, né? Vou ficar meio com j variando de 0 a 3 e com k variando de 0 a 2. Vão dar os dois elementos, né? Então, essa é a base. E se vocês querem escrever em extenso, esta descrição já é suficiente, né? E a descrição em extenso seria 1 alfa quadrado, alfa cubo, depois multiplicando por beta, beta, alfa quadrado, beta, alfa cubo, beta, e depois multiplicando por beta quadrado, alfa, beta quadrado, beta quadrado, e, nossa, depois alfa, e alfa cubo, beta. Pronto, acabou. Né? Essa é a base dessa extensão. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos. Certo? Ok? Não é difícil como esse exercício. Sim? Deu para entender como que faz? O esquema é este, né? Provou que é irredutível aqui, achou um polinômio minimal para esta extensão para saber qual é o grau desta extensão. Este número tem que ser primo com este número e pronto. Este polinômio que era irredutível aqui continua irredutível aqui em cima. E isso nos cria, né, essas extensões uma dentro da outra. Que é o que acontece nos outros exercícios. Deixa eu mostrar agora. O que acontece nesses outros exercícios? Eu tenho aqui uma extensão bem grande. Né? Então, esse esqueminha, tipo, vai se escrever, tipo assim, temos Q aqui, temos Q de I aqui, temos Q de raiz de 2 aqui, e ainda temos Q de raiz cúbica de 7 aqui. Certo? Bom, este grau de extensão é 2, este 2, o problema é que aqui eu não posso utilizar o negócio do MDC, porque MDC de 2 e 2 vale 2, né? Então não dá. Mas eu posso utilizar o fato que raiz de 2 não está aqui dentro e I não está aqui dentro. Então o grau desta extensão é maior ou igual que 2, por exemplo. Só que raiz de 2 é raiz de um polinômio de grau 2. Então o grau de extensão aqui é maior e menor ou igual que 2. Então o grau de extensão aqui vai ser 2. E de forma equivalente aqui vai ser 2. Então temos aqui uma extensão de grau 4. Aqui sim, esta extensão de grau 3, né? É raiz cúbica de 7 é raiz do polinômio x cubo menos 7, que é de grau 3. Então, irredutível aqui. Irredutível sobre Q de x, em Q de x. Então, este polinômio vai continuar irredutível aqui, porque na extensão de grau 4, e 4 e 3 são primos entre si. Então, aqui vou ter então a extensão Q de raiz cúbica de 7. É sobre o PDF mais difícil de escrever, né? Raiz de 2 i, que vai ser aqui esta extensão de grau 3. Então, no final, esta extensão vai ser de grau 12. E uma base, só bom, aqui a base 1i, aqui a base 1 raiz de 2, e aqui a base, as potências de raiz cúbica de 7, multiplicando todos esses elementos entre si, nós temos uma base da extensão toda. E que é o que nós criamos aqui, uma base de L sobre Q. Né? Depois, os polinômios minimais, já depois fica fácil. Né? O polinômio minimal de I vai dar x² menos 2. O polinômio de I em Q de raiz cúbica de 7, como 2 e raiz cúbica, como 2 e 3 são primos entre si, o x² mais 1 também. Né? Aqui x² mais 1, x² mais 1. Aqui x² mais 1, aqui x² menos 2, aqui x cubo menos 7. Por exemplo. Né? E justificando, claro, eu dei uma resumida, mas por tal coisa, por Gauss, por não sei o que tem na Einstein, como isto, primo com isto. Então, como não tem nome essa proporção, vocês podem usar direto. Mas vocês têm que colocar as hipóteses, né?
2 primo com 3, portanto, o polinômio continua irredutível em tal lugar, etc, etc, etc. Né? O fato de que I sobre Q raiz de 2, bom, I não está em Q raiz de 2, porque I é complexo e Q de raiz de 2 está com contínuos reais. Então, o grau da extensão de I sobre Q de raiz de 2 é no mínimo 2, mas I já é raiz de x² mais 1, então o grau da extensão é no máximo 2. E daí nós temos então que o grau da extensão é exatamente 2. Ou também, outra forma, x² mais 1 é um polinômio que anula I. Como I não está em Q raiz de 2, nenhum polinômio de grau 1 vai anular I. Só polinômios de grau maior ou igual que 2. Portanto, x² mais 1 é o polinômio minimal de I sobre Q de raiz de 2. Enfim, todos esses diferentes tipos de explicações para a mesma coisa. Ok? Deu para entender? Sim. Não é difícil. Ou seja, na verdade, tudo se baseia no que vocês aprenderam, o que a gente fez no módulo 2, sobre redutibilidade e tal. É só aplicar essas coisas para calcular graus, para calcular corpos, essas coisas. Né? Então, prove que estes dois são irredutíveis aqui. Bom, de novo, isso vai ser essa proposição, né? Esta extensão Q de I sobre Q é de grau 2, porque I é raiz de x² mais 1, e o I não está aqui dentro, por exemplo. Então, nenhum polinômio de grau menor se cancela em I. Ou, outra forma também, este polinômio não tem raízes em Q, como é de grau 2, então é irredutível. Enfim, várias formas de explicar a mesma coisa. Então, esta extensão de grau 2. Agora, esses são polinômios de grau 3, que por Eisenstein e lema de Gauss vão ser irredutíveis em Q? Utilizando aqui P igual a 2 e aqui P igual a 3. E como são de grau 3, e 3 é primo com 2, estes dois continuam irredutíveis aqui. Acabou a história. Esses dois. É bem fácil. Certo? Ok? Então, na verdade, essa prova 3 eu acho que vai ser fácil, se vocês sabem fazer direito, irredutibilidade e tudo mais. Só ir aplicando essas coisas, não vai ser complicado. Na quinta-feira a gente vai continuar aprendendo coisas, na outra terça também, e não falta muito para finalizar. Essa prova 3 acho que vai ser a mais fácil de todas, se é que vocês sabem fazer o conteúdo da prova 2. Por isso que é importante que se deem bem na prova 2 da semana que vem. Tem esse vídeo, onde estão feitos todos os exercícios, e praticamente dá um apanhado de todas as técnicas, né, que a gente aprendeu. Certo? Eu acho que podemos encerrar a aula por aqui. Né? Imaginando que a lista 8 está praticamente toda feita, né? A menos alguns exercícios que vocês têm que verificar os detalhezinhos e ver se deu para entender tudo, né? Porque depois disso é tudo a mesma coisa praticamente. Tudo gira em torno dessas mesmas técnicas no final, né? Temos critério de Eisenstein, lema de Gauss e esta outra técnica, esta proposição aqui do meio para a irredutibilidade. E depois é só aplicar essas coisas com os teoremas que a gente tem sobre grau de extensão, base, essas coisas. Ok? Eu vou então parar a gravação por aqui. Alguma dúvida? Acho que não. Ok, tá bom. Vou parar a gravação. Sim, antes de parar a gravação, só lembrando, quinta-feira a aula já é presencial e vamos avançar matéria, tá bom? Vamos continuar avançando matéria e ver se a gente não demora muito para terminar de avançar toda a matéria e depois começar a fazer exercícios e acabar fazendo a prova um sábado, né? A prova é um sábado, porque sábado substitui na terça ou na quinta, não sei. Uma dessas semanas.